Bom, vamos entrar num novo bloco de estudo do Python intermediário, que é a programação orientada a objeto, ou POO, ou orientação a objetos. Tá? Aqui, a ideia dessa sessão é que eu vou começar a falar, introduzir o conceito de orientação a objeto, vou comparar versus a maneira que a gente tem programado até agora, que é de programação estruturada, vou apresentar qual seria a estrutura clássica de um objeto e vou introduzir a terminologia que a gente vai adotar nas próximas sessões, mas não se preocupe, vocês não precisam decorar, é só para vocês usarem como referência. Então, vamos lá. Vamos começar explicando a diferença entre programação estruturada, que é o que a gente tem feito até o momento, e a programação orientada a objeto. Então, o que é a programação estruturada? Na programação estruturada, o que a gente tem dentro do nosso código é um código que executa de maneira sequencial os diferentes blocos básicos de controle. Que blocos são esses? São os blocos de repetição, for, while, são os blocos de condição, if, elif, else, são os blocos de tentativa e exceção, try, except, e assim vai. Então, essencialmente, na programação estruturada, a gente vai ter esses blocos de maneira presente, numa estrutura sequencial de execução, na qual eu vou dividir o meu código em submódulos, ou fazer a modularização da minha execução por meio de funções. Então, por exemplo, quando a gente olhou lá para o exercício da forca, que a gente tinha o quê? A gente tinha uma função main, e essa função main fazia a chamada de várias funções individuais, uma função que imprime o jogo, uma função que verifica se o usuário ganhou, uma função que recebe input do usuário, e assim vai. E cada um desses blocos de funções individuais era utilizado para lidar com uma determinada lógica específica com uma determinada parte do meu programa. Então, essa estrutura de múltiplas funções que são conectadas numa função main principal, que é executada de maneira sequencial no meu programa, é um exemplo clássico da programação estruturada. E aí, na programação estruturada, não existe uma estruturação clara dos meus dados, no sentido de que o que eu tenho é uma execução sequencial de código. Eu não tenho dados que são tratados como se eles fossem entidades. E a gente vai entender isso melhor quando a gente contrastar com orientação a objeto. Essencialmente, os meus dados são simplesmente variáveis que entram no fluxo de execução. E essa maneira de programar, ela foi provavelmente não a primeira, porque a primeira maneira de programar é até mais arcaico isso, mas ela era muito popular nos anos 80 e 90 com o surgimento das primeiras linguagens de programação complexas, ou de alto, médio nível, que são as linguagens C, Fortran e Pascal, que hoje já são linguagens bastante antigas, apesar de ainda serem utilizadas. Na programação orientada a objeto, por outro lado, a gente sai um pouco dessa estrutura abstrata de execução sequencial e a gente passa a ter uma aproximação do mundo real. Em que sentido? No sentido que a gente vai definir de maneira clara entidades que fazem parte do meu programa e essas entidades vão lidar umas com as outras, elas vão interagir entre si para gerar o resultado da execução do meu programa. E aí, na prática, o que eu tenho é uma aproximação da modelagem dos dados com a geração de código, na qual eu tenho um objeto, ele vai estar associado a um determinado conjunto de informações e a um determinado conjunto de ações que aquele objeto consegue tomar, que a gente vai ver com mais clareza daqui a pouco. Isso é uma feature, é algo presente em praticamente todas as linguagens de programação moderna, que tem, por exemplo, aqui a gente falar do Java, C++ ou Python. E, essencialmente, como que um objeto ele é modelado? Um objeto ele é modelado por dois componentes básicos. Os componentes de atributos e os métodos.
Então, como é que a gente pode entender atributos e métodos? Atributos são características do objeto. Então, é aquela associação de dados à entidade que eu falei. Então, por exemplo, se eu tivesse um objeto cachorro, esse objeto cachorro, ele vai ter determinadas características. Um cachorro vai ter um nome, ele vai ter um peso em quilogramas, ele vai ter uma determinada cor de pelo, ele poderia ter um tipo de orelha, um determinado comprimento de rabo e assim vai. Então, os atributos de um objeto são as características desse objeto. O método, por outro lado, são as ações que aquele objeto consegue executar. Então, a ação, o cachorro consegue latir, o cachorro consegue abanar o rabo, o cachorro consegue farejar e assim vai. Então, essas são todas ações que o cachorro consegue executar, ou seja, são os métodos do objeto cachorro. Só que mais importante que isso é que veja que cachorro, o cachorro em si, ou a entidade cachorro, não tem um nome intrínseco associado a ela, né? Se eu falar cachorro, você não pensa, você pode ter um cachorro com o nome Rex, um cachorro com o nome Greto, um cachorro com o nome Joana, um cachorro com o nome Joaninha, e assim vai. Pode ter um cachorro qualquer, com o nome qualquer. Os nomes do cachorro pode variar. Então, essa definição geral do que constitui um cachorro, que são os atributos e métodos do cachorro, é o que a gente chama de classe. Então, a gente tem uma classe cão, que é como se fosse a template, o formulário do que é um cachorro, o esqueleto do que é um cachorro. Enquanto que o objeto em si é a instância, a entidade em si, física, com os atributos determinados daquele cachorro. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a classe cães, ou a classe cachorro, e a gente tem os objetos cachorros, que são os objetos, é o Bob, é o Rex e é o Scooby. E aqui a gente consegue ver que claramente eles têm características diferentes e, portanto, a maneira como eles executam as ações deles, ou os métodos, pode variar entre eles. Então, um latido vai ser mais estridente, outro vai ser menos, um vai abanar o rabinho um pouco, outro vai abanar muito e assim vai. Então, isso essa abstração em termos de atributos e métodos, a gente vai ver isso sendo traduzido para código para quando a gente for definir as entidades dos nossos programas. E bom, quais são os conceitos que a gente precisa lembrar? Quais são as palavras-chave? E aqui eu já adiantei muitas delas para você. Então, classe, né, que é isso que eu já falei, que é a template, é a descrição da abstração do que é uma entidade, do que é um objeto. O objeto ou a instância, que é a definição completa, ou quando eu torno uma classe algo físico, né, que seria o Rex, o Scooby e tudo mais, então é a instância de uma classe. O atributo, que são as características de um determinado objeto. O método, que são as ações que um objeto consegue executar. A mensagem, por outro lado, é quando eu chamo um método. É quando eu mando uma mensagem para um objeto, olha, objeto, faça isso. Isso é a mensagem. A gente vai ver, conforme a gente for escrevendo os programas, que existe algo chamado herança, que é quando uma classe, uma definição geral, é utilizada como pai de uma outra definição inferior. Então, por exemplo, eu posso ter uma classe cachorro e eu posso ter, por exemplo, uma definição, uma subdefinição de cachorro que seja a definição, por exemplo, labrador. Uma definição para cada raça diferente de cachorro que eu posso ter. E esse sistema na qual eu tenho uma hierarquia de definições, uma hierarquia de classes, é chamado de herança. A associação, que é o mecanismo na qual um objeto vai utilizar os recursos do outro. O polimorfismo, que é quando uma classe filha, por exemplo, labrador, ele utiliza ou ele sobrepõe definições da classe pai, cachorro. E o encapsulamento, que significa que a gente vai proteger o acesso a determinadas informações de um determinado objeto. Então, a gente vai restringir que tipos de atributos um usuário consegue acessar da instância de um objeto, por exemplo.
E eu sei que isso tudo pode ser bastante abstrato nesse momento, mas a gente vai entender e trabalhar com esses conceitos nas próximas sessões. Só quero que vocês utilizem essa tabelinha como referência. E claro que se você quiser entender melhor esses conceitos e estudar melhor esses conceitos, tem uma série de vídeos no YouTube para o qual vocês podem se referenciar para entender da melhor maneira possível orientação ao objeto.